Nós que agradecemos a participação de Vossa Senhoria nessa audiência pública e dando continuidade à oitiva dos nossos convidados, passo a palavra então para o Dr. Nilton de Macedo Machado, presidente do Avaí Futebol Clube. Obrigado, senador Dário Berger. Bom dia a todos, Martorelli, doutor Pedro Fida, Amilar, senhores presentes. Em primeiro lugar, só justificar que eu cheguei atrasado, já expliquei ao eminente senador. Viria ontem à noite de Santa Catarina para cá, mas faleceu uma prima irmã, conhecida nossa, e eu tive que ir à Serra e voltei pela madrugada, daí só com o avião de hoje pela manhã. Então, com essa escusa e com essa má notícia... É um prazer estar aqui como representante do Avaí Futebol Clube e eu também sou presidente da Associação Catarinense de Clubes de Futebol Profissional, a única organizada no Brasil que faz a intermediação com a federação. Nós sugerimos regulamento de campeonato, discutimos cota da televisão do campeonato regional, fazemos nossas exigências, às vezes brigamos com a federação, às vezes estamos certos. Então, nós estamos lá, representamos, são 10 clubes na Série A do futebol catarinense, 10 clubes na Série B, cujo campeonato começou semana passada, e mais 9 outros clubes que são associados das séries inferiores. Então, o problema que eu trago, nessa redação, nessa proposta de alteração da lei, eu constatei quando assumi a presidência do Avaí Futebol Clube, sem saldo bancário, com inúmeras penhoras, especialmente trabalhistas, bloqueando todas as contas, créditos a receber, penhora de 7 mil e poucas cadeiras do estádio, e fazer o quê? Não tinha dinheiro em caixa. Então, contratei uma empresa para proceder a um diagnóstico dos últimos 15 anos do Avaí Futebol Clube. E constatamos vários equívocos na questão da gestão, muitas contratações e demissões de atletas em períodos, especialmente quando caía, era o período onde havia o maior número de contratação de atletas. Quando tinha bons resultados, era quando o número de atletas e treinadores ele era estável, doutor Pedro. Ela é estável. E a questão do déficit, dos débitos fiscais, trabalhistas e gerais, decorriam ainda numa questão na gestão dos contratos com os atletas. Não se verificava o texto da lei então vigente, depois houve alteração, não se verificava os contratos, então era muito simples. O atleta era contratado com um contrato por 24 meses, jogava 2, 3, não ia bem, a torcida reclamava, embora, pode ir embora, manda embora. Não se chamava para um acerto, para um ajuste, uma rescisão amigável, uma renegociação, e aí ficou aquele passivo imenso. O que eu fiz? Tive que fazer aquele ato trabalhista em Santa Catarina, tive a coragem de fazer isso, fui lá na reunião com os credores, oferecemos um imóvel em garantia, estou chegando no tema, um imóvel em garantia, e das 38 reclamatórias trabalhistas reunidas, nós pagamos mensalmente, e vamos acabar em breve, um atleta leva 25% do fracionamento mensal em razão de uma má gestão no contrato e que uma indenização para nós altíssima. Ele recebeu, o valor total chegou a R$2.200.000 num clube de pequeno porte para médio como o Avaí Futebol Clube. Então, aí então que chamou a atenção a necessidade de uma reinterpretação e de uma adequação da Lei Pelé à realidade. E aqui ouvi o doutor Pedro, muito importante, que nós temos que verificar uma questão de proporcionalidade e de razoabilidade. Nós sabemos que são conceitos diferentes, mas que chegam ao mesmo local nesse ponto. Mas para proporcionar e razoável em quê? O que é devido e o que não é devido. Então, eminente senador Dário Berger, nós temos nesta casa em andamento, além deste, mais 2 projetos que tratam de alterações no artigo 28 da Lei 9.615. Tem um projeto 7.560
que começa tratando da regulação da profissão de treinador e termina mexendo no artigo 28, no parágrafo 3º. Depois, na medida provisória 671, no projeto de conversão, também se discute o artigo 28, na questão da cláusula compensatória e indenizatória. Então, me parece que seria até o caso de haver depois uma decisão de reunião para que possamos falar a mesma língua em todos os projetos. Mas o que interessa, então, na redação proposta? Primeiro, sabemos que não há uma regulação específica sobre a demissão por justa causa, a rescisão por justa causa dos contratos. É muito difícil encontrar alguma solução. Os tribunais trabalhistas têm entendido que, com rigor, e a maioria dos clubes tem perdido ações trabalhistas exatamente porque não consegue caracterizar nenhuma causa de rescisão. Então, precisa realmente trazer para a lei a motivação que seja possível. Agora, o que interessa daí, uma vez que seja declarada ou decretada a rescisão de um contrato por justa causa, é que nós apliquemos, então, a proporcionalidade. O que eu sugiro? Que se utilize a proporcionalidade, no caso de demissão por justa causa, que se utilize, a exemplo do que se utiliza na rescisão dos contratos civis. É uma proporção em relação ao que foi cumprido e ao que falta cumprir. E não simplesmente, rescindiu por justa causa, ele também deve indenizar, e o saldo do contrato ou coisa parecida. Não. Se for previsto uma indenização, me parece que, em primeiro lugar, se for o patrão a pagar, que seria na despedida sem justa causa, que o saldo também seja proporcional. Mas se entender que o atleta deva pagar, e me parece que não precisa, o senador Romário bem esclareceu isso, Martorelli, de que o fato de deixar de receber o salário dali para frente já é uma sanção. Deve pagar, sim, se praticar com aquele ato que deu causa à rescisão por justa causa, se ele praticar prejuízos materiais, um prejuízo evidente, aferível, e não apenas por aplicação de um saldo de prazo contratual. Então, me parece que essa seria uma solução adequada, que aliviaria tanto os atletas quanto os próprios clubes, como haveria até uma melhor gestão nos contratos entre os seus partícipes. Os clubes teriam que tomar um pouco mais de cuidado e os atletas também. Não existe assim uma prática, na maioria dos clubes, de aquilo que possa ser considerado como uma falta, uma violação ao contrato, ou até uma falta disciplinar, vamos dizer assim, de notificar mas notificar pela forma regular, discretamente chamando o seu atleta, entregando a notificação, uma advertência ou coisa parecida, porque se faz em público, já estará cometendo até um assédio moral no trabalho, nós já criamos um outro problema. Então, quando se fala no valor residual, né, doutor Pedro, eu gostei muito da sua fala nesse ponto, trazendo a jurisprudência internacional, e os senhores não pensem que não há causas de atletas que jogar no Brasil, que não chegam lá. Nós, no Avaí, de Florianópolis, nesse ano de 2014, tivemos 2 causas lá na corte, na Suíça, de atletas que foram para outros países, um era colombiano, nós tivemos que contratar advogado, fizemos defesa, fizemos um acordo, pagamos, mas lá por ordem da Suíça. Só que lá é o seguinte, se for ter Tribunal do Trabalho no Brasil, baixa para execução, penhora, ou faz um bacen júri. Lá não, lá a sanção, se não pagar, é a perda de ponto e até a eliminação dos campeonatos do clube. Então, o que eu trago, primeiro, essa experiência que eu vivenciei e vivencio no Avaí Futebol Clube, agora gestão de contrato. Pelo sistema posto, se os senhores verificarem, em 2014 nós não rescindimos nenhum contrato de nenhum atleta. Os que saíram foram a pedido, rescisão consensual,
término de vínculo ou término de empréstimo. Nenhum foi demitido exatamente para não pagar esses restantes, esse resíduo. Ou seja, para evitar que aumente o déficit dos clubes e depois nós venhamos a não cumprir aquele nosso compromisso do fair play que nós assumimos perante a CBF. Então, e aí entra, por isso, essa proporcionalidade e essa questão de o atleta não ser obrigado a pagar o valor residual, salvo danos materiais, danos emergentes. E mais uma coisa, a questão, me parece que nós devemos acabar com a cultura do zero. O que é zero? Todos os salários que os atletas aparecem são assim fixados em valores redondos, 10, 20, 30, 40, 50. Não se discutem valores salariais, 200, 300 mil, 400 mil, não se discute, mas por que se ele está pedindo 40, se ele não pode receber 32.500? Eu tenho feito isso lá, temos negociado numa boa e depois se faz um gatilho mais. Olha, no ano que vem, se você permanecer e tiver X aproveitamento, você recebe mais tanto de aumento. Então, eminente senador, eu não quero extrapolar o tempo, queremos... Essa é a contribuição que eu trago. Então, no sentido de que nós podemos... O projeto é ótimo para nós, porque traz a previsão na lei, daí sim, né, da rescisão por justa causa, não ficamos dependentes de entendimento jurisprudencial, e eu fui juiz por 27 anos, eu sei como é que é isso, né? Traz isso para cá, mas temos que encontrar a solução para ambos, para os clubes e para os atletas. Me parece que essa solução intermediária de nós adotarmos, inclusive, e a própria lei prevê, quando fala na indenização, a própria lei pode incluir proporcionalmente ao período, ou usar aqueles conceitos lá do Código Civil nesse sentido. Então, essa é a minha manifestação. Muito obrigado. Nós que agradecemos a contribuição do Dr. Nilton de Macedo Machado, catarinense, de Bom Retiro, que é um ex-desembargador muito conceituado em Santa Catarina e que assumiu recentemente aí um maior desafio, provavelmente, da vida dele, que eu nunca acreditei que ele pudesse assumir, a presidência do Avaí Futebol Clube, e pelo que nós percebemos, já tomou algumas medidas bastante importantes que prenunciam, vamos dizer assim, o fortalecimento do futebol profissional e, sobretudo, do Avaí para as futuras competições. Então, muito obrigado, prazer recebê-lo e lamentar o falecimento da Jussara, que também era conhecida minha e que eu já expresso daqui meu voto de pesar. E para dar continuidade à nossa audiência pública, concedo, por fim, a palavra para o Dr. Rinaldo José Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Bom dia a todos, bom dia, senador Dário Berger, obrigado pelo convite. Eu falo aqui em nome do Sindicato de Atletas de São Paulo, mas falo também em nome da Federação Nacional de Atletas Profissionais, a qual presido também. E o meu agradecimento ao meu companheiro Marcos Gaúcho, que me acompanha, e outros dois que confundiram o horário, vão chegar para a audiência das 14 horas, infelizmente. Queria saudar a todos a mesa, doutor Pedro Fida, doutor Nilton Macedo, doutora Milar Fernandes. É um prazer e uma honra dividir esse espaço com gente de tanto conhecimento e sabedoria. Uma pena que o ministro Agra teve que se retirar, porque esse debate é importante. Queria parabenizar a iniciativa dessa comissão, porque eu vejo a importância desse debate. Mas essa proposta, debater só essa proposta, eu vejo assim, com uma condição muito restrita, né? Porque nós derivaremos para outras tantas discussões e falar depois de todos. Foi a pedido meu, porque eu tinha uma ligação que eu não podia deixar de atender, pedi mesmo para ficar para o final, e aí complica mais a situação ainda, né? Porque falar depois de tanta gente qualificada muda um pouco o sentido das coisas. Primeiro, pediram para botar um pouco
da minha vida aí, e eu tenho muito orgulho de ter sido atleta de futebol. Eu fui até esquecido pelo senador Romário, né? 15 anos de carreira, em equipes como Palmeiras, Náutico, Paysandu, Goiás, e outras de menor porte, como Pelotas, São Caetano, Taubaté, que muito me orgulho. Mas eu sou teimoso, senador Dário, então eu gosto do mundo acadêmico, eu fui me preparar para poder falar as bobagens que eu falo hoje em dia, né? Então eu tenho um pouco dessa vida aí, coordenei já algumas pós-graduações, sou professor convidado em algumas outras, que me obriga a reciclar o meu pensamento. Queria dizer ao presidente Newton que eu sou um apaixonado pela negociação. Sou um apaixonado. Embora a gente ainda não tivesse concretizado o hábito de negociação, nós iniciamos. Nós trouxemos de São Paulo para a CBF. Por isso que hoje faz parte do regulamento das competições a perda de pontos por atraso salarial. E por que isso? Porque é uma questão que a Federação Nacional dos Sindicatos vê como um preciosismo? Não, pela necessidade da situação. E o relato do presidente Newton muito me agrada pela sinceridade. Eu queria agradecer pelos problemas, porque são muitos, né? Os problemas são muitos. Essa relação ela é muito intrincada. Mas agora, exatamente pela convenção coletiva, pela negociação, é que nós resolveremos os nossos problemas. Não há outra forma. Porque toda a discussão dessa casa, ela vem com base em sentimentos que não são os que nós conhecemos na prática, né? Não são os que nós conhecemos na prática. Então, só a negociação coletiva que está em curso, felizmente, uma negociação coletiva em âmbito nacional está em curso, para a gente poder aproximar os interesses. Nós não vamos conseguir resolver tudo, mas conseguiremos resolver muitas coisas. Mas qual é o grande problema do futebol, né? Eu ouso em discordar com o doutor Amilar, que fez uma explanação muito interessante e muito importante, quando ele disse que a Lei 9615 trouxe prejuízos aos clubes. Eu ouso discordar. Porque eu estou desde aquela época aí, né? Foi exatamente o meu começo de vida sindical, a gente começou a discutir a relação de trabalho do atleta, porque eu sou vítima da lei do passe. Eu fiquei 1 ano e 7 meses sem receber salário e com 4 propostas. Tinha proposta, eu jogando no Palmeiras, tinha propostas do Corinthians e do São Paulo, do Flamengo e do Botafogo só. E fiquei 1 ano e 7 meses de castigo, sem poder trabalhar e sem receber salário. E quanto mais eu me revoltava, mais aquilo era usado contra mim, né? E muita gente ainda acha que hoje isso é normal. Então, a proposta da 9615, na verdade, o projeto de lei, o primeiro projeto de lei saiu do Sindicato de São Paulo. O projeto de lei que extinguiu o passe de 95, do deputado Aline Quinalha, né? Depois, outros foram apensados, mas no final ele chegou com duas propostas, o Clube Empresa e o fim do passe. O Clube Empresa nós não conseguimos aprovar, naquele momento que nós achávamos interessante e importante, e o fim do passe, que foi essa excrescência que nós conseguimos jogar para o lixo. Agora, o que decorreu daí é um outro problema, e faz parte da má gestão que nós temos no futebol. Não é outra coisa, né? Então, nós vemos aí, e eu gosto de provocar isso sempre, né, que o futebol ele deixou de ser esporte, né, e a relação humana está, essa pirâmide de ponta cabeça, a relação humana está lá embaixo, ninguém se preocupa com ela. Por quê? Porque a cultura do desrespeito no futebol é uma coisa, assim, que dá para nos deixar, eu pelo menos fico frustrado com o ser humano. Porque o atleta não precisa de férias. Não faz mal atrasar salário para o atleta. O atleta pode jogar a qualquer horário. A Copa do Mundo forçou alguns jogos aí, 1h da tarde no Nordeste, todo mundo estava achando normal. Só a FENAPAF surgiu com isso. Então é normal, mas normal para quem? O direito dos outros. O meu direito eu quero, mas o direito dos outros, esse a gente pode abrir mão, mas porque é do outro, não é porque é meu. Então a gente tem essa discussão. Quando a gente vem falar em rescisão, tem uma coisa que eu discuto há bastante tempo. A rescisão, o clube se insurge ou se não quer mais o atleta, ele rompe o contrato, né? Esse vai embora. Para ele poder receber, ele leva 7, 8 anos na justiça. 7, 8 anos.
por isso que eu sou favorável à Câmara de Disputas, que, aliás, eu sou árbitro na FIFA dela, de disputas, para a gente resolver nossos problemas com mais celeridade, que vai ser bom para todo mundo. Então, esse atleta, para receber 7 anos. Agora, quando o atleta quer ir embora, seja por qualquer motivo, ele tem que buscar o judiciário, e muitas vezes o judiciário não dá a decisão favorável. Por quê? Porque tem um vínculo desportivo, e esse cara, ele rompe o contrato. Nós não estamos falando em impunidade. Se o atleta rompe o contrato, ele não tem a razão para esse rompimento, ele tem que pagar a indenização, sim. Né? Mas não... Agora, ele tem o direito de romper o contrato, como o clube tem direito de romper. Então, o clube quer mandar embora, manda embora. Não paga, o atleta fica 7 anos. O atleta quer romper o contrato, não consegue. Olha como é interessante essa relação. Já começa daí. Então, isso tudo, né? Isso tudo que criou o que a gente pode chamar de péssima governança. Já que a gente busca a boa governança, discute a boa governança, a péssima governança ou gestão irresponsável. A paixão, então, nem se fala. Né? E eu uso bastante isso, eu vou usar sempre. O Luiz Fernando Veríssimo tem um livro de contos do futebol, e um deles ele fala em infantilidade. Né? Então, ele diz que o futebol remete para a infância, que todos, né, quando começam a participar do futebol, viram meninos, crianças. E que essa infância, o fato de ser criança e gerir o futebol, que faz com que aconteça a desorganização. Né? Ele começa a defender a organização e a rigidez na organização. Que os clubes sejam fiscalizados, menos o Internacional e o Botafogo são os clubes dele. Então, isso é uma coisa que me marcou e é paixão. E as pessoas não conseguem conceber a administração de uma outra forma. Então, isso é preocupante, é muito preocupante. O Estado brasileiro é negligente nessa brincadeira aí? É negligente, sim. Há quanto tempo? A vida toda. A vida toda. Em qual o poder do Estado? Os três. Os três. Executivo, quando a gente discutia time mania lá atrás, e olha, eu quero ressaltar uma questão aqui, eu sou favorável a clube forte. Porque só clube forte vai fazer com que o atleta possa ter os seus direitos respeitados. A gente não é favorável a clube vagabundo. Tá? Então, a Time Mania veio lá atrás e nós trouxemos e discutimos com o então secretário executivo do Ministério do Esporte, que depois virou ministro, Orlando Silva. Nós dizíamos, não é possível que se dê essa benesse para os clubes sem uma contrapartida de responsabilidade. E nós trouxemos à baila o que vinha acontecendo em Portugal. Mas nós não fomos ouvidos. Né? Agora vem a MP 671. Existem ferramentas para que a gente possa arrumar? Existe na própria 9615, através do Conselho Nacional de Esportes, que é obrigado a zelar pelas diretrizes e preceitos da Lei 9615. Mas não faz. Você falou que já provocou lá, Martorelli, várias vezes. Tem documento? Vários documentos. Por isso que hoje, numa negociação com a CBF, que nós conseguimos instituir um grupo de trabalho lá dentro, que é importante, né? Nós hoje, a primeira reunião que nós tivemos há um mês, dizíamos, nesse momento, não é capaz que nós discutamos o calendário para um monte de clube que não tem estrutura. Agora, as regras para que esses clubes pudessem participar, elas poderiam ter sido resolvidas já há bastante tempo pelo Conselho Nacional? Poderiam. Mas hoje, como essa gestão da CBF está aberta à negociação e à discussão, e percebe que a gente quer o equilíbrio, a gente está conseguindo avançar. Né? E o Legislativo, né, vai criar lei, a cláusula de indenização, que daqui a pouco a gente vai falar nela. Cláusula de indenização, por um lado, 400 vezes, por outro lado, 2.000 vezes ainda. Um é o salário mensal, outro é o salário contratual. O que é? São pegadinhas que acabam sendo colocadas aí nas emendas, né? E gente que muitas vezes não conhece da nossa necessidade, que tornam a legislação inexequíveis lá no final, que é para nós. Inexequíveis. Isso é interessante para nós? Lógico que não. O judiciário também participa disso. E eu queria mesmo aqui o ministro para discutir, porque teve um caso no Clube de São Paulo que o atleta, depois de 7 meses de salários impagos, para negociar a sua liberdade, foi lá e o clube exigiu que ele desse a quitação para ele poder continuar trabalhando.
E o salário é um direito indisponível, que é aquela questão da arbitragem, né? Ele é indisponível até a página 7. Só que numa ação, o juiz de primeira e de segunda instância disseram, não, é isso mesmo. O atleta tem que abrir mão, sim, dos seus salários para poder ficar livre, para poder escolher um novo empregador, que eu acho o fim do mundo. Em termos de direito também. Porque se é um operário de um banco, se é um operário de uma montadora, se é uma empregada doméstica, jamais que a decisão seria proferida daquela forma. Jamais. Aliás, nós temos uma missão hercúlea quando a gente vem defender o empregador no nosso setor. Porque quando a gente escuta, olha, mas agora, né, os empregados das montadoras estão sendo demitidos. O clamor público é, nossa senhora, as montadoras são horrorosas. Né? Qualquer outra empresa, os bancários, não, os banqueiros são horrorosos. Mas o atleta da tal clube está com... Não é bem assim, atleta não, peraí. Né? Então a gente tem essa mentalidade que dificulta todo o problema. E o nosso desafio é esse aqui, senador, nosso desafio é isso, a nossa brincadeira é essa daqui, a liberdade de vinculação. Até quando o atleta e o clube pode ser livre, até quando eles têm que estar vinculados a normas esportivas e a normas legais trabalhistas. Isso é um desafio. E nós vamos morrer e isso não vai estar resolvido, porque não dá para resolver. Agora, nós precisamos aproximar interesses, e é só na convenção coletiva. Né? Um exemplo assim, gritante, só para deixar marcada a situação, o cartão vermelho, o cara é punido sem direito à defesa. Em termos jurídicos, isso não é possível. Né? Mas a gente admite, porque faz parte da vinculação. A questão do pacto, do direito federativo, né, do vínculo desportivo, isso é um problema que a gente tem que resolver. Mas, enfim, vamos lá. E muito se fala em especificidades, e isso me arrepia. Isso me arrepia. A especificidade foi trazida da Europa para cá, quando a Federação Internacional de Futebolistas negociou com a FIFA e a Comissão Europeia 7 especificidades. 7. Então, aquilo são as especificidades, ou seja, as partes admitiam abrir mão para que a relação pudesse fluir com um pouco mais de equilíbrio. Agora, dizer simplesmente que é uma especificidade da categoria e suprimir direito, aí eu fico arrepiado. Né? Porque o 217, ele diz lá, né? Ele dá autonomia às entidades e fala que tem que haver uma diferenciação entre o esporte profissional e não profissional. Mas é para dar mais valor ao não profissional? Lógico que não. Lógico que não. Porque uma interpretação sistematizada da Constituição, a gente vai ver que o trabalho está ali, ele está inclusive como direito fundamental, está no terceiro do artigo 1º, no inciso 3º, o trabalho como valor social. Queria registrar a presença do nosso presidente de Santa Catarina, Marcelo Cruz, que chegou agora também. Então, não dá para a gente simplesmente falar em especificidade e para retirar. Agora, a especificidade, ela tem que servir para dar uma outra condição. Quer ver? Seguro-desemprego. Nossa categoria não recebe. Por quê? Porque a lei do seguro-desemprego diz lá que é beneficiado o trabalhador dispensado sem justa causa. Aí a lei vem e fala assim, essa categoria tem que ter contrato por prazo determinado. Quando acaba o contrato, término de contrato, se chega na Caixa Econômica, não é dispensa sem justa causa, eu não pago. Então, nós temos que fazer, e eu estou discutindo isso há bastante tempo, fazer uma revisão na lei. Né? Benefício de recolocação, uma categoria que vive do seu labor 15 anos, no máximo. 15 anos. Tem benefício, tem algumas questões de aposentadoria especial ou benefício especial? Tem. Então, a gente está discutindo lá também, mas é difícil passar, difícil caminhar. Né? Nós solicitamos uma norma regulamentadora específica com relação ao calor. O Ministério do Trabalho, no seu departamento, nos negou, a gente entrou com uma ação na STJ que também nos negou, usa do caldeireiro. Então, a especificidade ela não pode ser ao contrário. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E com as necessidades de clube e de atleta. Limitação da liberdade, já começa aí, como eu disse, né? Então, tem lá a cláusula indenizatória que é 2.000 vezes o salário contratual. E a compensatória é 400, quer dizer, o clube recebe 2.000 e paga 400. Qual o atleta, qual o empregador, que inclusive, né, o ministro Maurício Godinho
na sua obra, diz que o contrato de trabalho é um contrato de adesão. Né? Qual trabalhador tem condição de negociar de forma diferente? Não tem. Agora, mas você defende que o atleta tenha uma possibilidade de se desligar e não pagar? Não. Eu, inclusive, sou partidário ao princípio de estabilidade contratual. Ninguém pode romper contrato, nem clube, nem atleta. Sou partidário de trazer para cá, inclusive, a sugestão na CBF, da estabilidade contratual. Parar com esse negócio. Fez contrato, cumpre até o final. Aí não cumpriu e sem razão, tem lá suas sanções desportivas, que é a única forma que a gente tem de resolver isso. É a única forma. Aí vem lá para o assunto mais específico, né? A CLT 482, mais a eliminação, que o doutor Pedro Fida trouxe muito bem aqui. Ato de improbidade, o atleta não vai ter acesso nunca. Incontinência de conduta, mau procedimento, negociação habitual, também não tem, né? Ele não tem acesso às informações da empresa. Condenação criminal, sim, não tem jeito, né? Desídia, sim, pode ser sim. Olha só que interessante, né? Embriaguez habitual em serviço, e daqui a pouco vai ter os jogos de azar, né? Daqui a pouco vai ter, como é que traz lá? Prática constante de jogos de azar. Olha que interessante. Há uma discussão de se o atleta é aquela coisa, de poder entrar na vida privada do trabalhador ou não. O atleta, quando ele está de folga, ele pode beber? Eu não defendo isso. Mas ele está no momento de sua vida particular e aí ele faz o que ele quer ou não? Como é que paga isso? Então, são situações que a gente tem que discutir. Porque se for pegar por ali, embriaguez habitual, que foi o caso, né, de rompimento trazido aqui pelo ministro Agra Belmonte, do Adriano, que não dá para falar que não. Mas isso é um caso, né, enquanto os outros, porque aquele foi constatado, infelizmente para ele. Então tem outras tantas coisas aqui, né, inclusive a prática constante de jogos de azar. Qual clube que o jogador não joga baralho? Qual clube? Eu desconheço. Então, vê como a gente precisa discutir em outro âmbito, que esse âmbito não nos serve. E agora, a eliminação é que nos preocupa, porque a gente tem... Já vou acabar. A gente tem a questão da eliminação por doping, né? O doping, a FIFA nos apresentou um estudo em 2014 que tinha feito mais de 34 mil provas de doping, com 12 casos positivos no futebol, 12 casos, sendo que dos 12 casos, só 3 eram... os atletas tinham tomado alguma substância química que pudesse influenciar no resultado da competição, que é isso que a gente não quer. Né? Porque no doping, assim, vai dizer que não tem advogado que cheira cocaína e vai para a audiência. Vai me dizer que não tem. Vai me dizer que não tem médico que se enche de medicamentos para poder trabalhar e continua incólume. Agora vai querer eliminar um trabalhador porque ele foi por doping, e ainda doping social, nessa proporção, eu acho perigoso. Eu acho perigosa essa proposta aqui do Senado. Perigosa por aquilo que pode resultar. Né? Se a gente imaginar que a suspensão por 360 dias, caso os atletas se agridam dentro da competição, já é a pena de morte para ele, porque assim, o atleta que ficar 1 ano sem jogar, é complicado ele voltar. Então a gente tem que rever muita coisa, tem que tomar cuidado. Esse segmento, ele é sim específico, e reiterando, somos nós que temos que resolver nossos problemas ali, na convenção. Essa é a proposta que já encaminhamos como obrigatórias daquilo que nós entendemos. Tem outras tantas, só alguns exemplos, né? Que a gente tem. Proibição de afastamento do atleta. Não dá para a gente admitir que um atleta, porque por qualquer motivo que seja, mas principalmente o que acontece, o clube contrata um novo treinador, ele chega e afasta o atleta. Vai para o inferno. Vai achar que isso é normal? Não dá para a gente admitir isso. Agora, a gente precisa criar uma forma de resolver isso, precisa, mas não afastando, porque cria discriminação, sim, e tem uma alteração de contrato que a CLT não permite, e já que a 9615, que é especial, não resolve, cai na CLT. Nós já conseguimos romper vários contratos e fazer com que o clube pagasse a indenização, mas é o que a gente quer? Não, é o que tem, mas precisamos resolver. Mas, enfim,
A conclusão é que qualquer tentativa que prejudicar a condição profissional do atleta e do clube tem que ser rejeitada. Nós não... Dá para resolver? É possível reorganizar o futebol, sim, desde que haja conhecimento e coragem e vontade política. Senão a gente vai ficar dando trombada e cabeçada e nós não resolveremos as nossas situações. De mais a mais, eu agradeço o convite. Peço desculpa por ter ultrapassado o meu tempo e estou à disposição. Obrigado. Nós que agradecemos a participação do Dr. Rinaldo José Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, e na qualidade de relator do tema, que me parecia bastante singelo e simples, pude perceber que o nosso debate, as nossas discussões suscitaram uma discussão bastante, em determinados pontos até divergentes, em outras convergentes, como naturalmente a gente imaginava que isso acontecesse. Quando eu tive a iniciativa de solicitar audiência pública, é exatamente para demonstrar aqui a minha preocupação que esse tema, como eu falei, embora simples, pode ter uma repercussão muito significativa no futuro e na vida, tanto das entidades desportivas quanto dos atletas. O grande objetivo disso é buscar, como se foi dito aqui em várias oportunidades, um equilíbrio que possa trazer a segurança jurídica tanto para as entidades quanto para o profissional, né? Eu acho que o que precisa ficar bem definido são os direitos, os deveres e as obrigações que cada um objetivamente devem ter e tem que ter em qualquer contrato de trabalho e, mais especificamente, no nosso caso, um contrato de trabalho envolvendo atletas e a área desportiva como um todo. Razão pela qual eu me dou por satisfeito das perguntas que inicialmente já tinha formulado. Vou discutir e vou buscar nos pronunciamentos e nas manifestações dos senhores aqui os argumentos necessários para que a gente possa dar sequência a esse projeto, que me parece também que é necessário e fundamental que a gente aprimore essa relação, sendo que a dificuldade é buscar exatamente aquele equilíbrio, como eu falei. Então, com muita alegria aqui, eu agradeço a presença de todos os senhores e das senhoras que participam dessa audiência pública para instruir o projeto de lei do Senado Federal de número 109 de 2014, e cujo requerimento, quero fazer justiça aqui, subscreveu comigo o senador Antônio Anastasia, e esse projeto de lei é um projeto ainda do então senador Alfredo Nascimento, que hoje já não encontra-se mais entre nós aqui no Senado Federal, mas que tem a sua sequência pelos senadores que estão na ativa. Portanto, eu agradeço a participação do eminente ministro do Tribunal Superior do Trabalho, doutor Alexandre Agra Belmonte. Agradeço também a participação nessa audiência pública do doutor Amilar Fernandes Alves, assessor jurídico da Confederação Brasileira de Futebol. Agradeço o doutor Rinaldo José Martorelli, ex-atleta, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Também agradeço o doutor Pedro Fida, advogado especialista em direito desportivo e do entretenimento, e agradeço também, de maneira respeitosa e carinhosa, nosso amigo de Santa Catarina, doutor Nilton de Macedo Machado, presidente do Avaí Futebol Clube.
Agradeço ainda a presença do Marcelo Cruz e agradeço a presença de todos e, sobretudo, agradeço ao presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, senador Romário, que faz um grande trabalho, que tem conhecimento muito objetivo dessas questões e que me deu o privilégio e a alegria de dirigir os trabalhos dessa audiência pública. Agradecendo, então, a presença de todas, declaro encerrada a presente sessão, convocando para a próxima terça-feira, às 11 horas, a reunião deliberativa desta comissão. Muito obrigado.